Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, alunos da Etebrax. Estamos aqui para mais uma aula do módulo de Sistemas Operacionais Proprietários. Hoje nós vamos abordar aquela parte de pós-instalação do Windows, tá? Configuração básica de rede e a adição de pequenas partes de servidores. Boa tarde, Tati. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online conosco esta tarde estão os polos de Caruaru, Palmas, Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Boa tarde, pessoal. Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai dar uma olhadinha agora naquela parte de configuração pós-instalação. Na última aula, a gente instalou o Windows Server e o XP, mas não configurou mais nada, apenas fez a parte da instalação, tá? Desde o particionamento até a finalização da instalação. Hoje, a gente vai ver essa parte de configuração do servidor e os ajustes que a gente tem que fazer no cliente, caso necessário, tá? Vamos lá, Vitor? Nessa aula, a gente vai abordar a configuração básica da rede, para que os clientes possam enxergar e trabalhar com o servidor, tá? E receber os dados e as configurações do servidor, tá? Vamos considerar que a gente já tem a estrutura básica da rede, ou seja, a parte do cabeamento, switches, roteadores, está tudo certo já. A gente só vai cuidar aqui da parte de servidor e cliente, tá? Com a nossa estrutura montada e com o nosso cliente e o nosso servidor já instalados, a gente só falta configurar a rede, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que para que nossa rede funcione, a gente tem que ter um meio de comunicação, tá? Um protocolo, ou seja, uma linguagem que todos os dispositivos da rede entendam. Um protocolo de rede, ele é um conjunto de regras. Essas regras é que vai determinar que o computador se comunique com o cliente, que o servidor se comunique com o cliente, desculpe, e vice-versa. E que o servidor possa trabalhar com as demais máquinas da rede e outros dispositivos. O protocolo que a gente vai utilizar é o TCP/IP. Por quê? Ele é o mais comum, tá? É o que vocês vão encontrar com maior facilidade. Ele é aberto, ele é gratuito. E vocês têm mais facilidade para trabalhar com ele que com os outros protocolos. Existem outros, como o IPX, SPX, que são proprietários, tá? O Novell, que é proprietário também. Mas o nosso foco é TCP/IP. Ele é mais comum tanto em uso corporativo quanto em ambiente doméstico também, tá, pessoal? Para fazer uma rede, para fazer parte de uma rede, um computador ele tem que ter um endereço único. Esse endereço único é aquele endereço IP, tá? Essa identificação é o que vai determinar que aquela máquina está naquele endereço na rede. O servidor tem um endereço, um IP, o seu cliente vai ter o outro IP. Por exemplo, no nosso slide aqui a gente tem um endereço IP de exemplo, tá? 192.168.1.2. Vejam que a gente tem 4 octetos, ou seja, 4 pastas no IP, tá? No nosso caso, da nossa aula, as 3 primeiras pastas, 192.168.1, vão determinar a nossa rede. E a última parte, onde tem o número 2, é o que vai determinar o nosso cliente, tá? A quantidade de clientes que a gente pode ter e a identificação do nosso cliente. Cada dispositivo, pode ser até um celular, uma estação de trabalho, um servidor, cada um tem que ter sua identificação única. Se por acaso tiver 2 dispositivos, 2 computadores com o mesmo endereço, vai dar conflito e você corre o risco de ficar ou um ou os 2 fora da rede, tá? A curiosidade, se não me engano, foi o Kedson que perguntou na última aula, que a diferença entre IP4 e IP6 é que o IP4 ele suporta até 4 bilhões de endereços, tá? É a versão mais comum, que é essa que a gente mostrou agora. Já a versão 6 ela suporta 3,4 elevado a 10 vezes 38, tá? Vezes 10 elevado a 38.
que são 3,4 seguido de 38 zeros. Essa é a capacidade de endereços da IP6. Para vocês terem ideia, seria 3,4 seguido de 38 zeros. Seria um número mais ou menos assim, tá, pessoal? Um pouquinho mais ainda. Mas só para exemplificar, seria praticamente infinito no nosso caso. No nosso caso aqui da rede, existem duas formas de se configurar, tá? Automaticamente, através do DHCP, ou manualmente, que é essa parte onde a gente configura na mão todos os computadores, todos os endereços IP dos clientes, servidores, etc. O problema de configurar na mão é que vai ser pouco prático para você. Você vai ter que sair máquina por máquina, configurando o endereço IP, a máscara de rede, o gateway da rede, tá? Que é a saída da rede, os servidores DNS, que é quem vai ficar responsável pela requisição de nome, resolução de nome. Tá? Se vocês forem sair configurando isso na mão, na rede pequena tudo bem, tá? Até 10 computadores ainda dá para fazer tranquilo. Quando a rede é muito grande, você tem uma rede de 200 computadores, fica impraticável de você sair um a um configurando essas opções. Aí o que a gente faz? Foi criada uma solução para isso, que é o chamado de DHCP, tá? Que é Dynamic Host. Esqueci agora o resto, desculpa. O DHCP ele serve para você configurar automaticamente o endereço IP das máquinas. Você pluga a máquina na rede, a máquina solicita o endereço no servidor e recebe com a resposta um novo endereço. O DHCP ele vai cuidar de toda essa parte de configuração, ele é mais prático, mais rápido, mais seguro, porque você não tem o risco de ter um conflito entre IPs, tá? Aí a gente vai abordar aqui a parte do DHCP. O nosso servidor ele vai ter um endereço manual. Justamente ele vai ser o único na nossa rede que vai ter um endereço fixo. O resto tudo vai ser baseado no DHCP dado pelo servidor. Vamos lá, Bia? Por que a gente não configura na mão ou manualmente o nosso endereço IP? Porque a gente corre o risco de desestabilizar a rede, tá? Pode haver aquele conflito de endereço que eu citei para vocês e justamente por ser um erro humano, você pode acabar derrubando a rede. Se por acaso você colocar o mesmo endereço do servidor no seu cliente. Se tiver o mesmo endereço IP, você acaba derrubando o servidor e o seu cliente e, consequentemente, a rede. E não é nada prático. Numa rede pequena, é até aceitável, como a gente comentou. Mas em uma rede grande, é quase impossível de vocês manterem o controle, tá? Vocês iam ter muito trabalho para manter o controle de uma coisa tão simples. E como solução a isso, a gente configura automaticamente. Por quê? É fácil de administrar, tá? Ele facilita a visualização e a configuração dos computadores e ativos da rede. Os computadores e ativos, que a gente chama, são todas as estações de trabalho, os switches, os hubs, tá? A facilidade, a centralização que o DHCP oferece, você configura tudo e gerencia tudo a partir do servidor. Basta atualizar uma configuração lá, que você atualiza nos clientes também, em todos os clientes. E é seguro. Vocês têm um risco bem mínimo de conflitos de IP. A chance de ter um conflito de IP é só se alguém chegar com um computador configurado manualmente e plugar na sua rede. Aí tem um pequeno risco de derrubar o computador, tá? O DHCP, está aqui agora, pessoal, é o Dynamic Host Configuration Protocol, tá? Desculpa aquela hora. Mas, traduzindo, é o protocolo de configuração dinâmica de hosts ou de computadores. Ele que vai dar a capacidade de plug and play da nossa rede. O que é isso? Plug and play é aquela facilidade que a gente tem de conectar e usar. É para isso que vai servir o DHCP para a gente. Outra coisa que a gente pode fazer é configurar o endereço fixo através do DHCP. É uma coisa que a gente chama de reserva de IP, tá? Ou reserva de endereço IP. Essa parte mais detalhada do DHCP a gente vai ver nas próximas aulas e vamos dar mais detalhes sobre como configurar, como negar a conexão de um computador na rede através do DHCP, tá? Todas essas partes de segurança a gente vai dar uma olhadinha também. Volta lá, Billy, por favor. Mas antes, para que a gente possa disponibilizar o DHCP para o nosso cliente, a gente tem que preparar o servidor, certo? Então, na última aula, o que a gente fez? A gente instalou um cliente, o Windows XP,
e um servidor que foi o Windows Server 2003, tá? Mas a gente não configurou a rede. Aí se vocês lembrarem, se vocês deram uma olhadinha na máquina virtual de vocês, vão ver que tem um íconezinho lá perto do relógio que está indicando que a rede está inativa, tá? Ela está com conectividade nula ou limitada, ou seja, o computador não enxerga nada na rede e ninguém na rede enxerga o computador, ou no caso o nosso servidor. Isso determina uma configuração inválida de endereço IP, tá? De configuração de rede.